Foi sancionada essa semana aí a lei que tipifica o feminicídio, que torna aí o assassinato de mulheres um crime hediondo. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo o juiz Helbert Verli. Não é isso mesmo? Exato. Falei certinho, não falei, doutor Helbert? Certíssimo, com certeza. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. É uma honra estar aqui no De Tudo Um Pouco. É uma honra ter o senhor aqui para nos ajudar, nos ensinar, trazer realmente conhecimento, explicar para a gente e falar um pouquinho da realidade, porque o senhor atua na área criminal, já tem alguns bons anos. É verdade. Não é verdade, doutor Helbert? É verdade. Eu queria começar perguntando, o sancionar dessa lei, desse projeto de lei aí, o senhor vê que é uma ampliação, um crescimento na nossa área jurídica? Como que o senhor enxerga, o senhor que trabalha na área criminal há tantos anos e tem tantas experiências? Eu encaro como um crescimento, sim, e como um avanço da legislação brasileira. A início foi a edição da Lei Maria da Penha e hoje foi com a publicação, porque ela foi publicada hoje, a lei. Sim. Então, a lei que cria o feminicídio, ou seja, um homicídio praticado contra mulheres, incluindo ele no rol de crimes hediondos, incluindo como crime qualificado com uma pena de 12 a 30 anos. Sim. Então, eu considero que foi um avanço na nossa legislação, porque muitos homens, apesar da lei existir desde 2006 e da Lei Maria da Penha, e de tudo que eles conhecem, sabe que o homem hoje sabe que, por exemplo, em Belo Horizonte, não existe classe social, foi até uma matéria espetacular do Estado de Minas no domingo, que falou sobre isso, não há classe social. Em todas as classes sociais existe a violência doméstica, em maior ou menor proporção, é evidente. Mas os homens que... A violência contra o gênero. Contra o gênero, é feminino, contra a mulher. Então o homem em Belo Horizonte, no Brasil como um todo, apesar de ver a Lei Maria da Penha, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, que existe a tornozeleira eletrônica, e que é um instrumento muito eficaz, medidas protetivas, depois as cautelares que a gente aplica, como por exemplo a tornozeleira eletrônica, a monitoração eletrônica. É eficaz mesmo? É eficaz. Mas, por exemplo, mesmo assim, a gente ainda percebia que alguns homens, poucos, ainda acreditam que é o dono da mulher, acreditam naquela cultura arraigada do nosso costume brasileiro, do machismo, coronelismo, da supremacia masculina. E da impunidade também. E imaginando numa impunidade que hoje não existe mais. E essas pessoas que consideram a esposa, a mulher ou a companheira um objeto, e quando ela fala que vai largar dele, ele diz aquela frase horrível: você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Todo o processo, praticamente, a gente lê isso lá no processo. Então, para estes homens que acham que não há lei, que há impunidade, que acham que nada acontece, a lei vem sendo agravada. E então, agora com a lei do feminicídio, o sujeito que praticar uma barbaridade dessa contra uma mulher, ele já não vai pegar mais um processo penal num tribunal do júri de uma pena de 6 a 20 anos, mas sim já de 12 a 30 anos, porque é um homicídio qualificado e um crime hediondo. Explica pra gente então o que é o crime hediondo, as características de um crime hediondo para as pessoas entenderem. Então, é um crime praticado com maldade, com crueldade, com ausência de qualquer tipo de sentimento de dó, de pena, de culpa. Um sujeito que pratica uma barbaridade é um crime hediondo. Na verdade, houve uma alteração no Código Penal, né? Então, passou a ser um crime qualificado. Exato. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque tem algumas características. Sim. Né? Então, se for contra um deficiente, aumenta. Contra a mulher que estiver grávida. Explica pra gente essas nuances. Se for menor de 14 anos ou maior de 60, tudo isso. Vamos quebrar o protocolo? Isso. E eu vou pedir que ela me entregue a minha cola. Olha, então vamos pegar. Aqui, o senhor não preocupa não, sabe por quê? Porque aqui é uma extensão da casa das pessoas, então a gente fica muito à vontade. Porque a lei foi publicada hoje. Isso. Então ontem eu tentei imprimir, evidentemente não tinha, porque ela saiu no Diário Oficial hoje. Então nós estamos com a lei fresquinha, publicada, ótimo, é bom promulgada, sancionada, tudo direitinho. Então incluiu no artigo 121 o inciso 6º, que é o feminicídio, que é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
E considerar-se-á, que é o parágrafo 2º desse inciso, certo, que há razões de condições de sexo masculino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, e também há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Foi uma inclusão muito importante isso aqui, porque às vezes o sujeito pratica o crime por menosprezar a mulher. Você não é nada, você é um zero à esquerda, eu sou o homem, eu que mando, você é minha propriedade. Então, quando o sujeito agir dessa maneira, ele vai incidir num crime com essa gravidade. A pena, o parágrafo 7º, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade. Olha só, se é de 12 a 30, e o cara é primário, por exemplo, você aplica uma pena de 12 anos. O cara é primário, primeira vez, 12 anos. Se aplicamos 12 anos, ela pode ser aumentada de até a metade se incidir uma dessas condições, que passaria, por exemplo, de 12 para mais 6 para 18 anos, a pena mínima. Se foi praticado durante a gestação, nos 3 primeiros meses, ou contra pessoa menor de 14 anos, mulher menor de 14 anos, ou maior de 60, ou na presença de descendente ou ascendente da vítima. Então, olha só quanta qualificadora que foi inserida. E no homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, é homicídio qualificado. Aqui é outra situação. Então, você vê que a lei foi promulgada, foi sancionada pela Presidente da República, e hoje ela foi publicada com todo esse rigor. E eu, agora, particularmente falando, como um juiz, como jurista, um homem que advoguei muitos anos, e já estou na magistratura há quase 24 anos, e a maior parte do tempo em vara criminal. Hoje, titular da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, que é especializada em violência doméstica. Uma delas, somos 4 varas especializadas em violência doméstica em Belo Horizonte. E é interessante, esse tipo de crime, doutor Helbert, não há nenhum atenuante, né? Ele não tem nenhum benefício na pena dele ao longo do processo, tem? Não, é verdade. Justamente por ser por ter sido inserido como crime hediondo, né? Então, o sujeito hoje, o agressor de mulher, que ouça bem, principalmente aqueles que estão ouvindo, ele precisa entender que a mulher, ela tem que ser tratada de uma forma diferente, Carol. As pessoas precisam entender que, por exemplo, quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, depois ele viu e disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma ajudadora, como o pastor Márcio Valadão falou tão bem no domingo. Ele falou assim, ele tirou, sabe, do esqueleto do homem, ele tirou uma costela do lado esquerdo, exatamente para mostrar que a mulher andaria do lado do homem, ao lado do homem. Então, aliás, eu não sei se você sabe, é interessante isso, o esqueleto masculino tem uma quantidade de ossos. Tem uma costela a menos do que o esqueleto feminino. Que lindo! Que coisa interessante. Olha como é que Deus faz a coisa tão bonita, né? Então eu costumo dizer que quando Deus quis fazer depois de fazer o homem, quis fazer uma coisa especial, ele fez a mulher. Porque ele sabia que o homem não podia ficar só, e falou assim, não, tem que fazer uma companheira para esse homem. E quando Deus quis fazer uma coisa muito melhor do que especial, Carol, Deus fez a Debinha. Sabe quem é a Debinha? A minha esposa. Tem que aproveitar. Debinha, você já recebeu isso mesmo. Exato. Então, e você vê, e do relacionamento do Helbert com a Debinha, nasceu quem? Nasceu a Jéssica, que domingo agora, ela de repente cismou assim, concorreu ao Miss Brasil Plus Size e ficou em 2º lugar. Ela é a primeira princesa do Miss Brasil Plus Size. Que legal! Quer dizer, então ela foi domingo agora, a etapa mineira, ela concorreu e venceu. Então que a gente fale para esses homens agressores, mude essa concepção, não agrida, não bata, converse, trate. Então, hoje na Lei Maria da Penha, lá no fórum, os 4 juízes de Maria da Penha, a gente aplica medida protetiva e encaminha esses homens para o projeto Dialogar da Polícia Civil ou para o CEAPA, que é o Centro de Acompanhamento de Penas Alternativas do Estado, para que essas pessoas sejam tratadas. Os homens passem por palestra, grupos reflexivos contra a violência doméstica, e tem surtido um efeito maravilhoso. E a gente tem depois também, com parcerias com a UFMG, com a PUC e tal, estamos começando a enviar também mulheres para que sejam ouvidas também por profissionais, para orientar essa mulher também no relacionamento. A última vez que eu estive aqui, eu contei um caso, não vou repetir evidentemente, de uma mulher que tinha situação em casa, o marido batia nela, mas ela xingava ele, ela ofendia. E na hora eu tive a oportunidade de dizer para ela, senhora, ele lhe agride com a mão
com uma agressão física, a senhora agride ele com palavras. Correto. E isso às vezes provoca a ira na pessoa, nada justifica a agressão física dele, mas explica pelo menos. Então, se essa família é tratada e conversada, porque muitas vezes não adianta o juiz falar assim, vou dar o afastamento do lar. Ela depois vai lá e chama ele de volta para casa. E nós temos que reconhecer essa realidade, porque faz parte da vida da mulher, da escolha da mulher, da liberdade dela, e ela escolhe voltar para ele, porque outro dia alguém falou numa audiência, uma promotora, alguém falou comigo, mulher de malandro gosta mesmo de apanhar. Eu falei assim, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Ela não gosta de apanhar, ela acredita que ele vai melhorar e vai mudar. E, aliás, espera que isso realmente aconteça, mas nem sempre acontece. Agora, com palestra, com o tratamento dessas pessoas, para aquelas mulheres que querem voltar e manter o seu casamento, o seu relacionamento, se a pessoa for tratada, nós vamos acabar com o ciclo da violência dentro daquela casa. E se for um renitente, um sem vergonha, um safado mesmo que bate em mulher, certo, vamos afastar, e nós temos aplicado medida protetiva e depois medidas cautelares de tornozeleira eletrônica. Funciona. Eu fiquei pensando, né, doutor Herbert, infelizmente o número de violências é muito grande. Eu tenho alguns índices assim de 15 mulheres são mortas por dia. 500 mil mulheres são vítimas de estupro, sendo que 10% elas muitas vezes nem falam, porque tem receio e às vezes a gente não tem essa noção. E às vezes você vê uma lei dessa, uma alteração nessa no Código Penal e fala, mas é um absurdo, mas hoje, enfim, mas a realidade é uma realidade muito séria, né, doutor? A gente está falando das muçulmanas, que são como objetos, mas às vezes nós temos aqui mesmo no Brasil muitas pessoas que estão vivendo numa condição de escravos, de propriedades. E, não rara, às vezes, estão dentro de casa e se calam. Aguenta aquela situação, às vezes por causa do amor ou da dependência econômica, financeira. Claro. Às vezes a pessoa, quantas vezes eu já falei assim, mas eu tirei ele da casa porque ele estava agredindo a senhora chamou ele de volta, mas meus filhos estavam passando fome dentro de casa. Quem ia sustentar minha casa? Então, é uma realidade, tem que ser enfrentada. Mas as mulheres devem entender, e hoje a mulher brasileira já entendeu, denuncie. Vá procurar ajuda no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Polícia Civil, Polícia Militar. Evidentemente, vai chegar no fórum e nós estamos lá preparados para atender essas mulheres e dar a devida proteção para elas. E também vizinhos que observarem que tem uma mulher sendo agredida também podem denunciar, doutor Herbert? Aquele velho ditado, Carol, em briga de marido e mulher não se mete colher. Tá errado. Mete sim, mete a colher, mete o telefone, mete o que for preciso. Pega o telefone, liga, pode ser até anônimo. Se ligar para 180, não precisa nem se identificar. Olha, eu sou vizinho da rua tal, endereço tal. Todo dia eu escuto aqui, o cara chega bêbado em casa, chega isso, chega aquilo, é gritaria, tá apanhando. Só isso já vai desencadear uma investigação e essa mulher vai receber a proteção, mesmo que ela esteja lá dentro de casa com medo de sair e falar. Uau! Entendeu? Precisamos fazer diferença, né, doutor Herbert? Com certeza. E às vezes um filho observou um pai, porque é uma ajuda que você está dando, né, doutor Herbert? Porque para que não chegue às vias de fato. Exato. Né? E o senhor, com certeza, tem muitos testemunhos tristes de situações tão constrangedoras e complicadas. E o que isso pode, as sequelas que pode levar? Com certeza. Mas uma satisfação nós temos, porque temos observado que muitas mulheres que têm procurado a justiça, o judiciário, seja através da Polícia Civil, de qualquer lugar, elas têm recebido a proteção da lei e têm conseguido viver uma vida digna, honrada, sabe, longe de agressão física, de todo tipo de violência. Hoje eu fiquei feliz, eu estava agora há pouco aguardando para entrar aqui e eu vi o pastor Cássio falando a respeito da menininha que ficou dentro de uma água gelada, de um rio, e eu creio que foi um milagre de Deus realmente, mas eu tenho uma história muito bonita também. Eu era juiz em Divino, no ano de 1995, e eu um dia recebi uma notícia muito tremenda e maravilhosa. Foi uma mãe que ela teve a criança sozinha e ela praticamente arrancou aquilo tudo com placenta e aquela criança e tudo, ela colocou fez o próprio parto, colocou dentro de um saco e jogou dentro do rio. Mas Deus estava vendo. E tinha lá um cidadão, foi cedinho para o rio, foi pescar. E o camarada está pescando ali do lado e ouviu um barulho do lado, foi olhar,
era uma criancinha, uma menina linda, maravilhosa, e ele pegou correndo, levou para o hospital. Quando chegou no hospital, quem que atende? Um médico, um homem apaixonado com criança e louco para adotar uma criança. Olha. Ele não era de divino, ele era do Espírito Santo. E eu me lembro que quando essa notícia chegou no fórum, imediatamente ele requereu, eu dei a guarda dessa criança e um ano depois voltou ele, médico, a esposa médica do Espírito Santo, fazendo a audiência na minha vara, a criança já com um aninho, com um vestido maravilhoso, lindo, saudável, você sabe, salva por Deus e bem amparada numa casa, num lar abençoado. Então, Deus faz esse tipo de coisa. Eu me lembro que quantas crianças passaram em situações dessas na minha vara, e uma delas foi uma menininha também que foi abandonada pela mãe, foi para minha casa, a casa do juiz, nós cuidamos, a Debinha cuidou, ela curou o umbigo da criança e depois apareceu um casal maravilhoso, adotou aquela criança, uma menininha, e eu tive a satisfação, porque nem sempre as pessoas fazem isso, o reconhecimento e voltam, verdade. Mas essa mulher, 15 anos depois, me manda um convite. Ah, o senhor venha, por gentileza, em Nova Friburgo, numa festa. Mas de quem? Da criança que o senhor me deu. Com 15 anos, cheguei lá. Carol, a festa de aniversário, o camarada gastou mais de 40 mil reais numa festa, porque reconhece que é filha mesmo do coração, trata... E tem outra, aquela mulher, eu me lembrei, falei, mas há 15 anos atrás, eu falei com a senhora, olha, por que a senhora não tem filho? Ah, eu tenho 6 anos de casado, não tenho filho. A senhora vai engravidar. Como assim? Porque a senhora, isso é psicológico, a senhora vai ver, eu estou lhe dando essa criança, essa menina, a senhora vai esquecer e a senhora vai engravidar. Aí ela falou, o senhor lembra que o senhor disse isso? Eu falei, lembro. Aqui, ó, ela está com 15. E aqui 2 com 13 anos gêmeas que eu ganhei. Gêmeas. Doutor Helbert, então o senhor é bom para profetizar mesmo, filhos. Doutor Helbert, quero agradecer. Eu ficaria a manhã inteira batendo um papo com o senhor, porque realmente é muito conhecimento. Muito obrigada por vir. O senhor volta mais? Com certeza, é Pode só chamar. Com registrado aqui para o senhor voltar mais, nos ensinando cada dia mais. Estaremos à disposição sempre. Privilégio ter o senhor aqui conosco. A honra é nossa. Gente, já que o assunto aí é mulher durante o mês de março todo, então um mutirão está agilizando aí os atendimentos em processos que envolvem a Lei Maria da Penha. Confira. O Brasil está entre os países onde há mais casos de morte de mulheres por agressão doméstica. Só em Minas Gerais estão registrados no Tribunal de Justiça 45 mil processos. No mês de março, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, será realizado em Belo Horizonte um mutirão para o julgamento de ações da Lei Maria da Penha. A intenção é agilizar o andamento desses processos. Esse mutirão está ajudando a diminuir o acervo. E diminuindo o acervo tanto que eu tinha audiência marcada para dezembro desse ano. Com o mutirão nós conseguimos antecipá-las e hoje, por exemplo, a minha pauta encerra em junho. Ou seja, abriu espaço para outros casos, os mais novos que estão chegando, mas todo caso mais grave, de violência, de descumprimento de medida, a gente marca a audiência mais rápido. E, às vezes, via de regra, o sujeito até está preso e a lei diz que nós devemos marcar com prioridade a audiência de réu preso. Além das agressões físicas, as mulheres sofrem outros tipos de abusos, muitas vezes ignorados. Não é só a agressão física, é a violência psicológica, é a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física, no sentido, quando o sujeito também ameaça uma pessoa. Então, todo tipo de violência é protegido pela Lei Maria da Penha e a mulher tem sido recomendada, vá procurar uma delegacia de polícia ou o Ministério Público ou a Justiça para denunciar e ver a modificação e a mudança na sua casa. Por causa da grande demanda, o prazo médio entre a denúncia e a sentença do processo é de 1 ano e meio. Hoje, essa demora só é devida ao fato de termos, por exemplo, em cada vara Maria da Penha de Belo Horizonte, 14 mil, 12 mil, 13 mil processos. Então, diminuindo esse acervo, nós vamos ter mais tempo para atender um caso que pode entrar hoje e, no máximo, dentro de 3, 4 meses já está julgado. Mas não quer dizer que a vítima esperou 4 meses para ter a solução do caso dela, porque a medida protetiva que ela pediu na delegacia é decidida dentro de 48 horas. Além do mutirão promovido este mês, outras medidas estão sendo tomadas para ajudar as mulheres agredidas. Uma delas, a implantação de um aplicativo de celular para avisar sobre a possível aproximação do agressor.
Esse aplicativo seria fornecido para a mulher sob proteção de medida protetiva e ela acionaria o botão, acionaria o aplicativo de celular assim que ela tivesse alguma ameaça por parte desse agressor proibido de aproximar-se dela. Mas, para diminuir os casos de violência contra a mulher, a conscientização ainda é o melhor caminho. A prevenção é o que a Concive vem fazendo, que é a conscientização da população, principalmente da população jovem, com Justiça Vai à Escola, sobre o que é violência doméstica, quem é ator, quem é vítima, como evitar e como denunciar. E a Polícia Militar, através do programa PVD também, que é Prevenção de Violência Doméstica, tem essa atividade preventiva de detectar onde essa violência está acontecendo e já comparecer imediatamente antes de ser acionada até pela vítima. Se você está passando por uma situação de violência doméstica, não hesite, denuncie. Procurem a justiça, procure uma delegacia de polícia, não se omita, não aceite o que está acontecendo dentro da sua casa, venha procurar, porque muitas vezes a pessoa tem medo, mas esse medo nós conseguimos mostrar para as mulheres que aparecem nas varas que nós vamos tratar desse companheiro para que ele pare, para a gente conseguir cessar o ciclo da violência doméstica que está acontecendo na casa dessas pessoas. Precisamos mesmo cessar o ciclo dessa violência. Se você souber de algo, denuncie, não se cale, seja um profeta de Deus, boca de Deus, para abençoar aquela que está precisando ali e aquele também.